Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre fidelidade ao seu candidato. E aí, você é fiel ao seu candidato? Em quem você vai votar no final desse mês? E se eu te fizesse uma proposta para abandonar o seu candidato e votar no meu? Talvez a gente arrumasse uma briga aqui, não é mesmo? Porque, na verdade, a gente vota por fidelidade e a gente não volta atrás. E eu acredito que a maioria das pessoas já tem um voto definido. Só que isso no nosso vídeo não importa tanto. Esse título é só para você ter uma ideia do que é fidelidade, do que é uma palavra que no grego nós chamamos de apostasia. Apostasia é rejeição daquilo que se cria, ou deserção. Sabe quando o soldado deserta do quartel, do regimento, da guerra e foge? É alguém que voltou atrás naquilo que cria, alguém que mudou de opinião, alguém que mudou de posição. E é sobre isso que eu quero falar com você. Mas antes, eu te peço, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, dê um likezinho lá e vamos falar sobre a apostasia. Lá em João capítulo 6, a Bíblia conta a história de que Jesus vira para um povo e diz assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na verdade, os pais de vocês comeram um pão que perecia, mas aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, nunca mais terá fome nem sede. Porém, vocês não creem nisso, vocês estão comigo pelo pão que perece. Jesus estava acusando aqueles homens de andarem com ele só por causa da multiplicação dos pães. E a grande verdade do texto é que alguns deles ficam zangados com essa acusação, com esse duro discurso, e eles vão embora, param de seguir a Jesus. E Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: e vocês querem ir embora também? E Pedro, num rasgo profundo de sabedoria, faz uma revelação tremenda e diz assim: para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso é muito interessante. Então, é preciso que nós entendamos hoje sobre o que é deserção, apostasia, o abandono da fé. Eu lembro quando eu era muito jovem, eu comecei o meu primeiro namoro assim que meio deu certo. Passamos de 3 meses, chegamos a 4, 5, 6 meses namorando. Ela fez bolo, botou um vestido novo e aí eu comecei a estranhar aquele dia, né? E ela disse assim: hoje é um dia especial. Eu falei: por quê? Porque nós estamos completando 6 meses. E aí? E aí que 6 meses as pessoas começam a pensar em casamento. E eu lembro que um medo profundo tomou minha alma. Eu fui para casa, gente, apavorado, com medo de casar. Não achava que era o tempo, não estava preparado para discutir sequer esse assunto. E eu, sobretudo, não tinha amor suficiente para casar com aquela boa moça, que é uma boa moça até hoje, casada com um amigo, um homem de Deus, mas, na verdade, não havia amor. Hoje estou casado há 28 anos, houve amor suficiente para estar casado até aqui, mas naquele relacionamento não havia. Por isso foi algo fugaz, algo passageiro, algo que não deu certo. Apostasia é definida na Bíblia como abandono da fé, como deserção da religião, como alguém que antes caminhava junto e agora foi embora. Paulo escreve a um povo da Galácia e diz assim: ó insensatos de Gálatas, eu estou espantado que vocês já abandonaram o Evangelho. Em Lucas, no capítulo 8, há um episódio onde vemos alguns crentes ocasionais. A parábola do semeador, Jesus mostra que a semente, a última, cai em terra boa, né? E produz muito. Mas há também uma que cai nas pedras, né? E por isso não desenvolve raízes. E essa é de pessoas que recebem o Evangelho com alegria por algum tempo, ele diz, mas como não tem raiz, eles secam depois de algum tempo e acaba a fé e vão embora. Na verdade,
a fé deveria permanecer e não permanece na vida de alguns. Eu fiquei chocado e talvez por isso esteja gravando esse vídeo. Eu comecei a atualizar um cadastro de telefones meus antigos, eu tenho um cadastro assim de muitos anos. Eu lembro que nessa atualização eu vi o telefone de um pastor, um ex-pastor amigo que hoje é homossexual e ateu, de um moço que comigo evangelizou e que foi morto pelo tráfico porque voltou para as drogas, de um outro evangelista que caminhou comigo e que foi acometido de Covid, quase morreu, ficou 3 meses no hospital. Muitas pessoas oraram por ele. A esposa disse que quando ele saiu de lá, ele prometeu que estaria voltando para Jesus e que não voltou até hoje e continua vivendo a mesma vida. Um ex-pastor eu conheci na Cracolândia, lá em Curitiba, e ele disse, quando eu fui dar uma Bíblia nova para ele, eu não sou digno desse livro, porque eu era pastor de 14 igrejas, eu era bispo de várias igrejas e hoje eu estou aqui na Cracolândia. Muitos pastores que hoje pregam a favor do aborto, eles pregam que Deus não tem o controle de tudo e eles vivem de uma maneira liberal, pregando liberalismo, que está levando mais gente para o inferno do que para o céu. Jesus disse que o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não é uma relação para pouco tempo, é para sempre. 1 Timóteo 4, Paulo aconselha Timóteo, diz assim, sabe que nos últimos dias virão homens que não suportarão a sã doutrina, darão ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Nós estamos vivendo isso hoje. Pessoas que simplesmente abandonam a fé, que antes criam, que antes cantavam na igreja, que antes estavam juntos e que agora já não caminham mais. E você? Como você tem vivido diante de Deus? Você tem convicção daquilo que você crê em Jesus ou você muda conforme o vento, como uma folha seca que muda de posição? Uma amiga minha me ofereceu alguns vídeos, falou alguns rabinos judeus estão falando que Jesus de Nazaré não cumpriu todos os ritos do Velho Testamento. E eu disse para ela assim, olha, eu tenho tanta convicção disso que eu nem vou ver, porque certamente isso é bobagem. Não perco meu tempo com isso. Passado algum tempo, ela novamente faz contato comigo e diz, você vai ficar escandalizado, mas eu não sou mais evangélico, eu agora sou judia. Eu disse para ela assim, olha, não fiquei escandalizado, mas deixa eu dizer uma coisa, você nunca teve uma experiência real com Jesus. Porque se você tivesse uma experiência real com Jesus, você saberia qual o sabor que ele tem. Ninguém chupa uma laranja doce e depois diz que essa laranja é azeda. Ninguém muda de ideia dessa forma. Se você mudou, é porque você de verdade nunca creu. Muita gente namora como eu namorei aquela menina e não casa. Mas quem casa permanece para sempre. Casamento com Deus é eterno. Algumas pessoas namoram Jesus. Eu falei isso para um rapaz ontem, num comércio. Eu disse assim, você então está namorando Jesus, mas nunca assumiu um casamento com a fé real em Deus. E esse casamento é o batismo, é assumir um compromisso com Deus e não viver de qualquer maneira. Não basta começar, é preciso permanecer. Muita coisa começa legal, começa bacana, começa bem, muitos namoros, muitas amizades, muitos relacionamentos políticos começam. Eu mesmo já fui de um partido e eu carregava botão daquele partido e eu me firmava naquele partido e hoje eu não creio nem nele nem em nenhum outro partido, eu não creio em político nenhum. Eu defendo algumas ideias, eu defendo algumas coisas, mas eu não creio mais e nós então nos separamos. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. A palavra que Pedro disse a Jesus, quando Jesus pergunta para aqueles moços, vocês querem ir embora também? Depois de uma discussão em que Jesus diz que aquele povo estava ali só para comer pão, agora Pedro ouve de Jesus, você quer ir embora também? E Pedro dá uma resposta cabal, porque ele diz, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.
Se você crê em Jesus de fato, permanecerá para sempre. Firme a sua fé em Deus, volte a ler a sua Bíblia, volte a orar de manhã, volte a buscar o Senhor no monte como você fazia antes, volte a pregar a palavra de Deus, não desfaleça, não desanime, não pare, continue, permaneça até o fim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.